A gente está passando por um período na economia mundial que a economia mundial nunca esteve tão doente, nunca esteve tão frágil, nunca esteve respirando por aparelhos há tanto tempo, tá? Por que isso? Desde 2008, quando teve a bolha imobiliária americana, os países eles começaram, os bancos centrais, principalmente americano, europeu e japonês, começaram a injetar trilhões de dólares nas economias. Tá? E agora, com esse cenário que começou no ano passado, isso intensificou e piorou ainda mais. Tá? Mas, por causa dessa injeção de trilhões de dólares na economia, o que está acontecendo? Vários países, dezenas de países pelo mundo, estão com as suas taxas de juros ou zeradas ou negativas. Se a gente for pegar, por exemplo, o caso da Dinamarca, o caso da Suíça, a gente vê países que estão há quase 10 anos, desde 2014, com as taxas de juros negativas. O que é essa taxa de juros negativa? Sabe a nossa taxa Selic? Você já ouviu falar na nossa taxa Selic, taxa básica de juros? A nossa taxa Selic, ela nunca esteve num patamar negativo. Tá? Ela chegou à mínima de 2%, agora está voltando a subir. Tá? Já chegou, 2016 era 14%. Enfim, essa taxa é a taxa que baliza as taxas de juros de toda a economia. As taxas de juros de financiamento, as taxas de juros de empréstimo, as taxas de juros de crediário. Essa taxa também baliza o quanto rende em média os investimentos de renda fixa. Se você pegar e deixar dinheiro no banco, na Suíça, você perde dinheiro. Sabe você pegar e deixar dinheiro na poupança? Você colocou R$1.000 lá. No Brasil, você vai olhar no outro ano, vai ter 1.003. Horrível. 1.030. Horrível. Na Suíça, cada dia que passa, o dinheiro diminui. Então aqui você vai ter 1.030, tudo que você comprava com R$1.000 no ano passado, você vai comprar agora por 1.100. Na prática, no Brasil, se você tem dinheiro na poupança, você acaba perdendo dinheiro, você acaba comprando menos coisas à medida que o tempo passa, porque tudo sobe de preço numa velocidade maior do que o teu dinheiro valoriza, tá? Agora, lá na Suíça, não é assim. Na Suíça, por exemplo, você coloca 1.000, você vai olhar depois, vai ter no fim do ano, o que vai acontecer? Vai ter lá 990. No fim do outro ano, 980. No fim do outro ano, 970 e assim por diante. Ou seja, essa questão dos países terem uma taxa de juros negativa nada mais é do que uma tentativa desesperada de fazer as pessoas gastarem dinheiro. Para as pessoas gastando dinheiro, as empresas conseguem vender e a economia consegue voltar a crescer. Só que você consegue perceber que isso não é a sequência natural das coisas? Você consegue perceber que isso nada mais é do que um país hospitalizado, está lá no respirador tentando sobreviver há vários anos e não consegue, porque a taxa de juros continua em zero, como está a taxa de juros americana, ou negativo, como está, por exemplo, da Dinamarca e da Suíça. Alguma hora vai ter que vir uma crise. E quanto mais os países fazem isso, os bancos centrais injetam dinheiro na economia para sustentar essa taxa de juros negativa, o que é totalmente, nunca tinha acontecido na história, que é totalmente irracional, mais eles inflam uma bolha que uma hora vai estourar. Vinícius, existe uma bolha na economia global? Existe uma bolha na economia americana? Na minha visão, sim, tá? Só que a bolha não necessariamente ela estoura. Ela pode estourar por uma questão de confiança, os investidores deixam de ter confiança na economia e eles começam a vender, e aí os preços desabam, é o estouro da bolha. Ou pode ser que os bancos centrais eles consigam convencer os investidores de que, poxa, a gente vai conseguir resolver isso, a gente vai conseguir tirar o país do hospital, a gente só precisa da confiança de vocês, não sair vendendo, pelo amor de Deus. E aí, essa bolha, esse balão que estava enchendo, ele não estoura, ele vai diminuindo gradativamente com o passar do tempo. Tá? Ou ele fica estacionado e a economia vai melhorando. Então pode existir um estouro de uma bolha, como pode não existir.